Backroom é meio que uma creepypasta que realmente surgiu na internet de forma anônima, mas que foi abraçado principalmente depois que começou a virar quase um gênero audiovisual com found footage, em que as pessoas gravavam ambientes estranhos que deviam ter pessoas, mas não possuem pessoas, ou então que não faz sentido o ambiente estar daquele jeito, tá muito pequeno, tá muito grande. Você tá num lugar que parece familiar, mas ao mesmo tempo ele é estranho a você, ele se comporta com regras diferentes. Que vai se juntando para poder criar o que, na verdade, não dá medo, mas dá uma sensação de estranhamento que, olha, eu acho que eu não devia estar aqui. Que nem uma backroom de verdade, como se fosse assim, uma sala auxiliar, que só algumas pessoas têm algum tipo de permissão para poder estar lá, e você estar lá sem nenhum motivo aparente, só torna as coisas mais estranhas. Porque assim, o backroom, ele é bem vaziozão, ele é uma coisa que o estranho do backroom e o interessante do backroom é ele ser vaziozão. E a gente tentou pesquisar coisas fora da caixinha do backroom, que existem backrooms que podem ser vazios, mas vazios por ser repetitivo. Você sente que tá algo faltando, mas ele não é vazio assim. Então, a gente decidiu fazer uma coisa mais tipo esgoto, encanamento, uma coisa mais subsolo, que é uma coisa também do backroom, e tentar criar essa coisa esquisita do backroom na repetição, em ter uma coisa muito repetitiva, e o medo ser de que aquilo dali tá te consumindo aos poucos. E a gente escolheu fazer um backrooms que se passa no metrô. Então, já que é aquele espaço onde as pessoas só passam, elas não permanecem, então a gente escolheu fazer no metrô justamente por isso. E a gente implementou algumas coisas muito legais, como ter um loop, né, que a pessoa vai ficando na mesma plataforma sempre. Você está sempre preso dentro daquele looping e a cada looping que você dá, o metrô vai mudando e ele vai meio que contando uma história daquele local e dessa anomalia, desse looping que vai acontecendo. Agora, no projeto de Backroom, a gente teve muito problema porque a gente viu que era Backroom, pesquisou, só que a gente achou muito chato. A gente olhou e paredes amarelas, estranheza, labirinto. Até que a gente achou o que, em teoria, são os níveis das Backrooms, que são coisas que a comunidade criou para você poder classificar ambientes específicos de Backrooms. E a gente achou as Poolrooms, que são as salas de piscina. E a partir disso a gente tentou pensar num conceito que conseguisse mostrar um ambiente que naturalmente você veria pessoas dentro, você poderia estar lá, mas que por algum tipo de situação é estranho você estar lá. A gente acabou com os centros comunitários estadunidenses, que para nós era mais estranho ainda porque nós não temos esses centros comunitários aqui. Então a gente juntou essa ideia das Poolrooms com os centros comunitários para a gente poder fazer uma Backrooms, que seria realmente um centro comunitário que você adentraria por algum tipo de situação esquisita. Sobre a cadeira, o que mais me chamou a atenção foi justamente os detalhes técnicos e específicos que eu consigo aplicar para outras áreas, na verdade, como por exemplo o tamanho, a dimensão das imagens, o fato de condensar a memória para diminuir o peso daquele jogo. O ilustrador ele teve que fazer uma imagem de longe, num tamanho pequenininho, de 64 por 64 pixels, depois mais perto de 128 por 128, depois 512, isso tudo para poder trazer qualidade para o jogo e ainda conseguir reduzir memória. Isso para mim é muito interessante porque o cliente ele aprecia isso. Ele aprecia quando você faz algo entendendo da área dele, né? Quando você sugere isso, quando você já está preparado para fazer essas coisas. Então foi o que mais me chamou a atenção. Prototipar jogo é uma coisa muito interessante porque você não precisa necessariamente ter o jogo completo. Você pode fazer uma parte para você meio que é uma prova de conceito, né? Você está provando, vendo se aquilo ali vai dar certo, se aquilo ali funciona. E nesse caso, sobre prototipação na cadeira específico, foi muito interessante porque a gente está utilizando a Unreal, que é uma engine que ela tem a fama de ser muito difícil por ela ser mais realista. Só que a gente foi percebendo que é muito fácil você fazer um jogo realista, bem feito, assim, no quesito de prototipação, muito rápido e muito fácil, né? Pra mim, a Unreal era um bicho de 7 cabeças, era muito estranho. Mas era o que eu queria muito ir atrás, porque eu tenho muito interesse na parte de modelagem 3D e usar a Unreal como uma aplicação dessa modelagem para criar um ambiente. Então, quando eu finalmente vi esse projeto, vi que tinha um objetivo e agora a gente tinha as ferramentas com o LabVIS oferecendo computadores, algumas pessoas da equipe dando computadores, foi realmente onde eu consegui começar o projeto e ver que tinha algum tipo de fim. O que eu achei mais interessante nesse processo do backroom e da disciplina como um todo, enfim, de estudo de prototipação de jogos tridimensionais,
foi exatamente porque, como eu falei, eu não imaginava que ia ser possível conseguir produzir algo assim no meu primeiro ano na faculdade. Eu acredito que o LabVis foi basicamente o que mais auxiliou na criação desse projeto, principalmente por, como eu falei, os recursos para fazer um projeto desse, em questão de máquina principalmente, é muito limitado. Então, nem todo mundo tem uma máquina que aguenta uma engine como a Unreal. Então, o LabVis ele auxiliou muito nisso, em questão de que eu percebo, pelo menos para mim, sem o LabVis eu não teria conseguido ter feito esse projeto de maneira alguma. Eu achei muito bom porque antes eu era um grande defensor do trabalho estritamente remoto, só que conforme eu fui tendo trabalhos em grupos com as pessoas, eu fui percebendo que ter um espaço físico é muito bom para você discutir sobre as coisas, para você mostrar. Porque o LabVis ele não é só sobre jogos, ele também é sobre audiovisual. Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes dão uma dica de uma iluminação que às vezes para mim tá meio estranha aí. Talvez seja isso. Então, uma troca de experiência que, mesmo que não sendo da mesma área, é uma troca de experiência que ajuda muito. Então, eu acho que essa comunidade, assim, é bem interessante, principalmente porque o LabVis, ele não tem um computador, ele tem vários. Então, fica uma pessoa trabalhando aqui, outra trabalhando ali, e todo mundo acaba se ajudando. Então, eu acho que é um ambiente muito, muito bom para isso.